que eu acho que vem acontecendo hoje é que as pessoas estão discutindo demais a Bíblia, estão colocando demais em xeque a palavra de Deus e praticando de menos o Evangelho. Eu acho que o principal objetivo nosso aqui, para fazer as pessoas entenderem que Deus é um ser misericordioso e de que nós estamos aqui para irmos morar no céu, é praticar aquilo que a Bíblia diz que a gente precisa praticar. Mas não, as pessoas começaram a questionar de uma certa forma a palavra. Não, o que eu falo é que está certo. Não, é o que aquela igreja disse é que está certo. Não, olha, esse texto aqui não é assim. Não, olha, esse texto aqui, fulano não quer dizer isso. Não, olha, fulano não quer dizer aquilo. E o evangelho é algo muito mais profundo do que isso, né? A gente está se esquecendo de amar o nosso próximo, a gente está se esquecendo de conviver com o nosso próximo, a gente está se esquecendo de ter comunhão com o nosso próximo e às vezes deixando de lado até as pessoas que nós amamos. E aí quando a gente fala de amor, eu para amar alguém, eu preciso estar próximo desse alguém, eu preciso estar perto desse alguém. Porque eu costumo dizer sempre assim, como é que eu vou amar alguém se eu não convivo com esse alguém? Como é que eu posso amar alguém se eu não conheço os defeitos, as falhas, a opinião, a ideia daquela pessoa? Porque eu posso conviver com você, dizer a você assim, eu posso conhecer você, ou melhor, dizer a você assim, olha, eu te amo, mas eu te vejo uma vez a cada 10 anos. Então como é que eu posso amar alguém que eu só tenho comunhão com ela de 10 em 10 anos? Não tem como, né? Primeiro que o amor faz com que a gente queira andar juntos, respeitando as nossas diferenças, respeitando as nossas falhas, respeitando os nossos erros, os nossos acertos. Esse é o amor que a Bíblia diz que tudo suporta. Então, muito mais do que toda essa discussão que estão criando aí, eu acho importante que nós comecemos a praticar aquilo que está escrito. E aí a gente não precisa praticar aquelas coisas que muitas pessoas dizem que são coisas profundas, né? São coisas que precisam se aprofundar no texto. Mas praticar, vamos lá, as coisas mais simples, que é ajudar o próximo, que é estender a mão ao próximo, que é congregar numa igreja. Diga para mim, qual o local onde a gente pode estar hoje, convivendo ali todo dia e toda hora, que a gente pode dizer para a pessoa que a gente a ama? É numa igreja. Porque na igreja, se você convive com a pessoa, se você vai aos cultos que você tem que ir, se você vai nas reuniões que você precisa ir, você conhece aquela pessoa. Você passa a conviver com os problemas daquela pessoa, você passa a conviver, ou melhor, com os defeitos daquela pessoa. E aí você tem como dizer que realmente você a ama. Agora, em alguns casos, a gente não anda, a gente não convive, e a gente quer dizer que anda. Tem uma aula de pessoas, né, que me pergunta sempre assim, mas precisa ir à igreja? Precisamos congregar numa instituição física, igreja? Ora, você vai morar com quem no céu? Né? Se a gente não quer conviver com o nosso irmão, com o nosso próximo aqui nesse mundo, como é que a gente vai conviver com ele no céu? Aí alguém vai dizer assim, não, mas é que no céu será diferente. No céu nós não estaremos nesse corpo físico, no céu nós viveremos em espírito, né? Mas para a gente poder chegar a essa condição sobrenatural do céu, a gente precisa primeiro passar pela condição natural. A gente precisa primeiro exercer e realizar aquilo que a Bíblia diz para a gente exercer como a naturalidade que é passar por esse mundo onde nós somos estrangeiros. Então eu tenho dito assim, ao invés de nós ficarmos pregando um evangelho de discussão, um evangelho que mostra a contradição, que eu sei mais do que você sabe mais do que eu acho que o mais importante é a gente praticar as pequenas coisas. E que tal uma coisa pequenininha que é o amor, né? AMOR. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o seu filho, ame a sua esposa. Ah, pastor, como é que eu tenho que amar a minha esposa? Eu falo isso nas ministrações de casamento que eu celebro, né? Como é que você tem que amar a sua esposa? Como Cristo amou a igreja, morrendo por ela. E quando eu falo assim, morrer, não é morrer fisicamente, né? É morrer carnalmente. É a gente se negar, né? É a gente se doar pela esposa, é a gente se doar pelo outro. É a gente, às vezes, deixar de fazer a nossa própria vontade para fazer uma única vontade.
Porque a gente, quando casa, a Bíblia diz que a gente se torna uma só carne. E em se tornando uma só carne, como é que eu posso querer fazer mal à minha própria carne, que é a minha esposa, ou que é o meu marido? Então, para a gente resumir essa história, eu acho que o que está acontecendo hoje, no mundo de hoje, é um diz que me diz que muito grande sobre a Bíblia, um diz que me diz que muito grande sobre a palavra, uns interpretando de um jeito, outros interpretando de outro jeito, outros dizendo que do jeito que ele prega que é o certo, outros dizendo que o jeito que o outro prega é errado, e a gente vive julgando. Eu julgo você que prega de um jeito, você me julga que prega de outro jeito, você fala que eu sou de um jeito, eu falo que você é de outro, e assim a gente vai nessa, e se esquece de amar, né? E se esquece de falar de coisas simples, e se esquece de, às vezes, dizer eu te amo, e se esquece de acordar de madrugada, passar em oração, passar tendo comunhão com Deus, e se esquece de que nós precisamos nos aproximar de Deus, nos esquecemos disso. Corre, corre, correria, correria. Ah, não posso ir na igreja. Ah, não posso ir na reunião de homens da igreja. Ah, não tenho como ir no culto de jovens. Ah, a reunião das irmãs, o horário é muito ruim para mim, né? Na igreja nunca dá. A igreja a gente sempre vai deixando de lado. A igreja a gente sempre vai deixando para depois. E aí essas coisas vão nos consumindo. Essas coisas vão tomando o nosso tempo, essas coisas vão acontecendo, essas coisas vão existindo, essas coisas vão, a gente vai se apegando a elas, e quando a gente vê, a gente chega ao fim do dia, ou chega ao fim da semana, sem ter tido uma comunhão com Deus, sem ter tido uma proximidade com Deus. Eu gostaria que a gente refletisse muito sobre isso, em ter proximidade com Deus, em ter comunhão, em amar o nosso próximo, em estender a mão ao nosso próximo. Eu gostaria muito que a gente não participasse de competições entre as igrejas, entre as pessoas, entre os pastores, entre os obreiros, mas eu gostaria muito que a gente vivesse um evangelho, não de que a gente é obrigado a aceitar tudo que o outro prega, ou tudo que o outro fala, cada um tem, sei lá, seu ponto de vista e a sua visão, mas eu acho que a gente deveria tentar se amar mais, conviver mais, né? Eu acho que as igrejas deveriam se abrir umas para as outras. Ah, eu não posso ir em outra denominação, eu não posso ir em outra igreja, porque meu pastor não permite. Então que os pastores se unam, pelo menos, né, e promovam aí um grande congresso ecumênico, um grande congresso que não se fale de placa de igreja, um congresso que não se fale de que a igreja A, B, C ou D é certa ou é errada, mas um congresso, uma reunião onde o povo de Deus se reunisse, por isso que me chamam de sonhador, né? Onde o povo de Deus, falam que eu sou pastor, pastor sonhador, pastor Navarro é o pastor sonhador. Mas uma reunião de cristãos onde a gente não discutisse a Bíblia, onde a gente não discutisse quem prega melhor ou quem prega mais correto ou menos correto, mas onde a gente dobrasse os nossos joelhos e orasse e falasse com o Pai e buscasse o Pai. Eu acho que o mundo está precisando disso. Às vezes a gente faz manifestação para clamar por nome de homens naturais, mas eu quero citar a Bíblia, né? Que diz que se nós clamássemos, ou se nós clamarmos pelo nome de Jesus, Ele vai sarar a nossa terra. Eu, sinceramente, com toda a minha poesia, que eu classifico que venha da Bíblia, eu tenho esse desejo no coração. Eu gostaria que as pessoas, que as igrejas do mundo inteiro se reunissem num verdadeiro clamor de oração, de busca, de santidade, sabe? Que a gente pudesse se reunir assim, não, vamos reunir o mundo inteiro e nós não vamos questionar aquilo que a Bíblia diz, a gente não vai falar que um é melhor que o outro, a gente não vai competir, simplesmente nós vamos nos reunir e ali a gente vai adorar.
engrandecer o nome do Senhor. E ali a gente vai orar. E ali a gente vai buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Que a gente esquecesse as placas, que a gente esquecesse os objetivos que cada ministério natural tem com as suas placas, com os seus tempos, mas que a gente se reunisse, que fosse uma vez por ano, mas que todas as igrejas evangélicas se reunissem para orar. Sem um pastor, pastor fulano vai ministrar, pastor fulano vai trazer a palavra, não. A gente se reunisse como povo de Deus para orar, para aclamar o nome de Jesus, para unir o povo de Deus em torno de um evangelho de amor, de bondade, em torno das boas novas. Talvez eu possa ser um sonhador. Talvez eu possa achar que tudo isso... Eu não, né? Talvez possam achar que eu acho que tudo isso isso é muito simplório, é muito simples. Mas o meu Jesus, eu sinto que ele é simples. Meu Deus, eu sinto que ele é simples. E foi a simplicidade dele que me atraiu. Foi a simplicidade dele que me trouxe para a igreja. Foi a simplicidade dele que me chamou a atenção. Não me cobrou nada. Não me pediu para deixar nada. Não me pediu para deixar de fazer nada. Simplesmente me atraiu. E eu fui deixando de fazer as coisas. Não precisou ninguém falar para mim, olha, deixa isso, olha, para de fazer isso ou para de fazer aquilo. Não, não precisou. Quando eu vi, a minha vida estava diferente. As coisas que eu fazia já não eram as mesmas coisas. Eu gostaria que as pessoas aprendessem e procurassem viver esse evangelho simples. Talvez, quem sabe um dia, né? Talvez, quem sabe um dia a gente vai entender que se a gente pegar as placas e tirá-las do altar e colocarmos Jesus no coração, a gente vai se unir enquanto povo de Deus. A gente vai clamar enquanto povo de Deus. O mar vai se abrir, a gente vai andar sobre as águas. A gente vai operar dons e maravilhas em Deus. Deus vai operar dons e maravilhas nas nossas vidas. Deus vai salvar pessoas, Deus vai restituir, Deus vai ser Deus na vida de cada um de nós. Esse é o meu desejo. É por isso que eu reservei esse momento aqui, para tentar passar isso para quem está me assistindo, para quem está me ouvindo, não sei aonde, nem quando, nem como, nem a hora, mas para dizer que Deus não olha o seu lado de fora, Deus olha o seu interior, Ele sonda você, Ele sonda o seu coração. Senhor Jesus é maravilhoso. Ele quer salvar você, Ele quer te dar uma vida diferente. Não é uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Mas você vai passar por toda essa prova dando glória, 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 glória a Deus. É esse o meu desejo para aqueles que me chamam de poeta, pastor Navarro, pastor poeta. A minha poesia vem da Bíblia. O meu Jesus vem do céu para me buscar. E vem para buscar você também. Aquele que o aceitar e o reconhecer como Senhor e Salvador da própria vida. Que andemos assim, queridos, crendo que o Evangelho não é para sarado. O Evangelho é para doente. Doentes por Jesus, carentes por Jesus, necessitados por Jesus. Necessitados de entender que Ele é o único caminho. Que Ele é o caminho. Que Ele é a verdade. Que Ele é a vida.